Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ver um tema muito importante durante toda a nossa existência. É o capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É um tema que a gente precisa compreender que, por mais que algumas religiões, algumas doutrinas, eles interpretem de uma forma diferente, como a gente pode observar, a maioria das nossas famílias, a gente vem do catolicismo. E o catolicismo, eles não falam em reencarnação, eles falam em ressurreição. Então, o que seria a ressurreição? Tem um ponto pacífico entre as duas religiões, que eles acreditam que nós temos um espírito, certo? Só que na ressurreição, esse nosso espírito vai voltar para a própria carne. Ou seja, o Marcelo Favalli vai desencarnar e o espírito vai voltar para a própria carne. Enquanto que o espiritismo, ele já acredita que o nosso espírito, ele vai reencarnar em outros corpos, seria a pluralidade das almas, das existências. Hoje, a gente vai falar a respeito disso, porque isso é algo muito importante. A gente não pode ter dúvidas, por mais que algumas religiões falem uma coisa e outras, a gente vai falar um pouco sobre coisas antigas. A gente tem o metempsicose, que fala que era sobre os filósofos que seguiam Orfeu, que era o orfismo e o pitagorismo, e também foi seguido pelo budismo e pelo indianismo, que eles diziam o quê? Que existe sim as reencarnações, só que eles acrescentavam uma coisa que o espiritismo já não concorda. Eles acreditavam que nós temos sim um espírito e que quando a gente desencarna, a gente vai voltar em outros corpos, só que eles também acreditavam que a gente poderia voltar no corpo de animais ou plantas. Já o espiritismo, decodificado por Allan Kardec, ele diz que não, que nós, seres humanos, estamos num processo evolutivo e que quando a gente desencarnar, a gente vai encarnar novamente, mas em outro corpo físico. Ou seja, nessa encarnação eu sou homem, na outra encarnação eu posso ser mulher, ou seja, independente do gênero, nós retornaremos como seres humanos, tá bom? O que eu gostaria de falar agora, que é bem interessante, é sobre a relação que existe entre as reencarnações e os laços familiares. Não é à toa que nós reencarnamos numa família, que muitas vezes a gente tem pessoas ali que a gente tem uma afinidade, um carinho, e já tem outros que a gente já tem mais dificuldade, que a gente fala, puxa vida, mas nem parece que é meu irmão ou minha irmã, faz algumas coisas, puxa o meu tapete, só que nada é por acaso. As encarnações, muitas vezes, elas servem como provações, expiações, só que a família ligada pelo amor, o amor é algo indestrutível. Então imaginem uma reencarnação como um momento que todos os familiares, todas as pessoas que você tem afinidade estão com você no plano espiritual, te receberam no momento que você desencarnou,
com todo carinho, te acolheram. De repente, como acontece numa família normal, você decide fazer uma viagem. Então nem sempre quando eu vou fazer uma viagem eu posso levar minha mãe, meus irmãos. O reencarne é mais ou menos assim. Quando a gente reencarna, é como se fosse uma viagem. Mas aqueles seres que nos amam de verdade, que às vezes estão em escalas evolutivas diferentes, eles vão estar torcendo para que a gente possa resgatar as dívidas que a gente acumulou durante as nossas existências. Por isso, não se preocupem, porque uma hora todos nós iremos se reencontrar. Uma coisa que é sabida por todos nós, às vezes a gente se depara com uma pessoa, a gente tem uma afinidade, um amor tão grande, fala, nossa, você é meu irmão do coração. Nós não temos laços sanguíneos, mas como a gente se dá bem? São seres que são nossa família e que por alguma sorte, vamos dizer assim, a gente teve a possibilidade de reencontrar, não nasceu no mesmo leito familiar, no mesmo seio familiar, mas são pessoas que a gente tem uma afinidade muito grande. E eu faço uma pergunta para vocês agora. Encarnar é um castigo? É um castigo? Não. Quando a gente começar a enxergar as nossas vidas sucessivas como se fosse uma escola. Imagina uma escola. Deus é justo. Então Ele trouxe todos nós ao mundo, simples, ignorantes. Então vamos imaginar que quando a gente entrou numa escola, que a gente não era nem alfabetizado, todos estavam em pé de igualdade. A gente não sabia fazer um tracinho, uma bolinha. De repente a gente começou a estudar. De repente a gente começou a juntar os traços e começou a escrever as letras. Depois a gente se alfabetizou. Depois a gente começou a fazer os cálculos. A gente começou a se desenvolver intelectualmente. E o que acontecia? Aqueles que se dedicaram a estudar, a compreender, a fazer suas obrigações, o que acontece numa escola? Eles são promovidos. Olha, você foi promovido da primeira para a segunda série. Você foi promovido da segunda para a terceira. Só que o que acontece quando eu não cumpro as minhas obrigações? Eu não vou fazer a lição de casa. Eu não vou estudar para matemática. Eu não vou fazer esse trabalho de ciência. Aí eu sou reprovado. Aí sim eu posso enxergar como um castigo de eu ter que repetir mais uma vez a mesma série que eu não precisava passar por aquilo. Assim funcionam as nossas reencarnações. Quando estamos no plano espiritual, nós assumimos um compromisso de encarnarmos em determinadas famílias, com determinadas pessoas, com determinada situação econômica, social, com determinada cor de pele, em determinado país, porque a gente tem resgates com pessoas que a gente de alguma forma, ou a gente vai aprender a se livrar um pouco do nosso egoísmo, a termos mais humildade, e muitas vezes, de acordo com a nossa ignorância, a resgatarmos coisas ruins que nós fizemos. Só que quando a gente encarna, eu me dou super bem com o José e não me dou bem com a Larissa. Então o que eu faço? Eu vou viver mais próximo do José. Estou perdendo uma oportunidade ímpar. Se eu não me dou bem com ela, é alguma coisa que eu tenho que resgatar. Eu tenho que tentar aceitar as nossas diferenças e conviver de forma harmoniosa, com amor, para não acontecer como numa escola.
de quando eu desencarnar, falou, puxa vida, mas você não fez quase nada das coisas que você se comprometeu. Você se comprometeu a ser menos materialista e não foi. Você se comprometeu a ser uma pessoa menos egoísta e não foi. Você se comprometeu a ser um filho melhor e foi um péssimo filho. Você se comprometeu a ser um bom pai e não foi. Aí a gente pode enxergar, na nossa concepção, como se fosse um castigo, porque eu vou ter que estar passando pelas mesmas coisas de novo. Só que tudo gera aprendizado. E a espiritualidade é perfeita. Ela não faz com que a gente sofra por coisas que a gente já aprendeu. Por isso, a gente precisa aproveitar ao máximo esse conhecimento que a gente tem. Por que a gente tem que aceitar essa frase como verdadeira? Porque se a gente achar que a gente veio aqui, independente da nossa postura, da nossa reforma íntima, da nossa conduta moral, que a gente vai morrer e acabou, qual a necessidade de a gente evoluir, de a gente se transformar numa pessoa melhor? Daí a gente desencarnou, acabou. Pronto. Esquece tudo que você já fez, tudo que você passou, passa uma borracha, a gente vai ter uma outra existência e vamos começar do zero. Não. A gente sabe, de diversas formas é explicado para a gente. A gente está aqui dentro de uma casa espírita. A gente chega aqui, é bem acolhido, toma um passe, assiste uma preleção, toma outro passe. Daí quando a gente vai passar por uma entrevista, não tem uma fichinha. Essas fichinhas são analisadas pelo nosso grupo terça-feira. As orientações que vêm é a espiritualidade. Ah, mas eu não acredito em reencarnações, eu não acredito em espíritos, só acredito aqui no que a ciência prova. A gente tem exemplos. Como o ser humano, ele é muito que nem São Tomé, que só acredita vendo nas coisas. Foi necessário que cientistas, como Ian Stevenson, que ele já desencarnou, mas ele estudou por muitos anos, centenas de casos. E nos estudos dele, ele mostrava, ele pegou alguns relatos, tem até alguns livros, alguns casos que foram relatados no Brasil, que às vezes uma criança já nascia com algumas marcas de nascença que eram relacionadas, ele provou isso. A pessoa foi baleada. Então com 2 anos ela já sabia o lugar que ela tinha vivido, os pais que ela teve, quem foi a pessoa que assassinou, aonde ela foi enterrada. Então isso é algo muito sério. Isso mostra pra gente que existe sim outras vidas que a gente vai vir aqui para tentar ser uma pessoa melhor. Só que hoje, como a gente já tem essa consciência, a gente já tem esse conhecimento, é importante que a gente procure a cada dia ser melhor do que nós fomos no dia anterior. Nós não vivemos, mesmo estando numa sociedade capitalista, nós não vivemos em competição. Ah, eu tenho que ser melhor do que ela. Não, eu tenho que ser melhor do que eu mesmo. E isso é algo fundamental. A gente percebe que valores são escondidos por motivos escusos. Se a gente for falar a respeito, por que algumas doutrinas mudaram a reencarnação para a ressurreição? Por quê? A gente sabe que teve algumas coisas, o imperador Constantino, que pediu para o Papa da época, para poder fazer com que as pessoas não acreditassem que a nossa alma, que o nosso espírito, ele vem antes do nosso corpo. Então o nosso espírito já é preparado bem antes do nosso nascimento.
Por isso que acontece muitas vezes abortos espontâneos, porque muitas vezes a mãe já está sentindo que aquele ser que ela vai gerar vai dar muito trabalho, porque aquilo é um resgate que ela vai ter. Há muitos anos ficou em cartaz, pelo menos por 8 anos, no TBC, uma peça do Chico Xavier que chamava Além da Eternidade. E eles falavam muito a respeito disso, de pessoas que tinham uma vida extremamente sofrida e que eram pessoas boníssimas, pessoas que nunca fizeram nenhum tipo de maldade para quem quer que seja. Só que depois vinha o mentor de André Luiz, ele ia fazendo uma regressão, e a pessoa começava a enxergar os porquês. Por isso tenham sempre a certeza, nada que acontece na vida da gente é por acaso. E na maior parte das dificuldades e das dores e sofrimentos que a gente sofre, podem ter certeza que na maior parte delas ela está sendo amenizada. O que a gente precisa é compreender que a gente não tem que ficar reclamando. Nós não temos que achar que somos coitadinhos. Ah, porque fulano mora num condomínio e eu moro numa palafeta, numa comunidade. Cada um tem aquilo que melhor vai lhe servir para a sua evolução espiritual. O que a gente tem que ter dentro da gente é sempre uma certeza. Foram escolhas conscientes que fizemos e que o melhor caminho a seguir é o caminho de buscar sempre a prática do amor, do bem, da caridade, e isso que nós todos estamos fazendo aqui hoje. Buscar conhecimento sobre valores espirituais. Porque esses valores, como a gente vem percebendo, estão ficando um pouco para trás. É difícil nos meios televisivos, na internet, a gente vê pessoas que realmente se preocupem com esse lado de evolução espiritual, de compreensão, de valores voltados à família, de valores voltados a cada um no respeito a si próprio e principalmente, como foi falado aqui também, no auto-perdão. Nós temos que aprender a nos perdoarmos pelas faltas cometidas. E a melhor forma de se pedir perdão é não cometendo novamente os mesmos erros. Não adianta eu pisar no pé do Zé e pedir desculpa, depois ir lá e pisar de novo. Uma maior prova da sinceridade no pedido de perdão que a gente faz nas nossas orações, nas nossas preces, é não cometer os mesmos erros. Obrigado a todos.